E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Valdir, né? Vou ser seu professor de filosofia esse ano. Eu acho que as primeiras questões, especialmente para quem vem do ensino fundamental, que passa pela cabeça de vocês, as primeiras questões que passam pela cabeça de vocês, tem a ver com o que é filosofia, né? Para muitos de vocês, estudar filosofia é uma novidade, vocês vêm de um nível de ensino em que a filosofia não aparece como conteúdo, né? E no ensino médio a gente tem que enfrentar esse conteúdo pela primeira vez. E esse ano especificamente a gente está enfrentando esse conteúdo com uma dificuldade extra, que é esse modelo de aula online. Bem, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é: não há uma resposta precisa, correta e certa sobre o que é filosofia. Aqui no Engino são muitos professores de filosofia e se vocês forem perguntar a cada um deles o que é filosofia, é bem provável que vocês encontrem em cada um deles uma resposta distinta. E essa resposta vai depender muito do que esse professor fez da vida, de como é que é a sua trajetória acadêmica, daquilo que ele estudou ao longo da sua trajetória, das formas como ele interpreta a própria história da filosofia. Depende muito das formas como ele interpreta a função da filosofia nos dias de hoje. Por exemplo, é possível que você encontre alguns pensadores, alguns professores que vão dizer que a filosofia hoje tem necessariamente que intervir na realidade. Ou seja, ela é um tipo de conteúdo, a gente ainda não sabe qual é, mas que tem como função produzir uma interpretação que nos permita mudar o mundo, mudar a realidade, fazer alterações no nosso tempo. Há professores e há pensadores que vão dizer que a filosofia tem uma missão oposta a essa. A filosofia, na verdade, ela tem que esperar as coisas acontecerem e servir de instrumento apenas de interpretação, quase como um conhecimento neutro, imparcial, não comprometido com as coisas do mundo presente, mas comprometido com a interpretação daquilo que já foi. Essa interpretação existe na história do pensamento filosófico e ela é tão válida quanto qualquer outra. O nosso desafio, na verdade, enquanto estudantes de filosofia aqui no ensino médio, não é necessariamente ensinar uma definição precisa, exata, que vocês possam manipular e usar como se fosse uma ferramenta, mas mostrar para vocês e mostrar para nós entendermos juntos que a discussão sobre o que é filosofia, quer dizer, o debate sobre a sua definição, é um debate ainda em aberto. E por essa razão é também um debate filosófico. Quer dizer, a filosofia faz dela mesma um objeto de seu estudo. É nossa preocupação definir o que é filosofia. Conhecer tantas definições quanto forem possíveis é uma tarefa bastante interessante. E se tudo correr bem, a gente vai conhecer algumas dessas definições e vocês vão ser capazes, ao final do curso, de criar, ou pelo menos mediar, ou interpretar a partir dessas definições, uma definição que lhes seja conveniente, uma definição própria. É claro que não é bagunça, né? Assim, não é festa, não é show, porque a gente vai interpretar várias definições diferentes, não quer dizer que algumas não sejam mais plausíveis que outras. A gente tem que ficar atento aos critérios de plausibilidade, ou, em outras palavras, a gente tem que ver o que é mais racional, o que é mais legítimo, o que é mais plausível, o que é mais aceitável. Existem argumentos, existem definições que não são tão bem aceitáveis, não são bem vistas, ou não têm fundamento para se sustentarem enquanto definições, vou colocar nesses termos. Essas definições a gente tem que aprender a reconhecer que elas de repente devem ser deixadas de lado temporariamente. Vou colocar um exemplo danado aqui, mas que ele funciona, ele tem aparecido para nós o tempo inteiro. Não é porque as pessoas podem defender que a Terra é plana que isso seja plausível. Não é que as pessoas são da opinião de que a Terra talvez não seja redonda, de que isso seja plausível e aceitável. A gente hoje tem critérios e métodos que demonstram pra gente que a Terra, hoje não, né? A gente tem 2000 e tantos anos dessa história, que provam pra gente, ou que demonstram pra gente que a Terra não é plana. Então a gente precisa aceitar aquilo que é mais plausível, aquilo que é mais racional, aquilo que se sustenta melhor. Ainda assim, a gente vai ouvir que a Terra é plana e vai tentar entender o que fundamenta essa argumentação. Isso vale também para a definição do que é filosofia. Seja a filosofia um conhecimento que está voltado a intervir na realidade, seja a filosofia um conhecimento que se preocupa em interpretar aquilo que o real já produziu sem intervenção, essas duas definições, para pegar duas conhecidas, elas são definições que têm fundamento, que têm plausibilidade. Então a ideia é escutar as definições plausíveis e tentar selecionar algumas que nos ajudem a construir a nossa própria definição do que é filosofia. Beleza? Para começar, eu acho que esse para mapear o problema que a gente vai enfrentar, eu acho que essa é uma boa abordagem. Show de bola? Então até breve, até a próxima.